Um dos momentos mais difíceis que eu passei e triste na minha vida foi eu ter que embarcar para voltar aos Estados Unidos, sabendo que a pessoa que eu mais amava nesse mundo, que mais me amava nesse mundo também, que me criou, me cuidou, minha avó Irma, estava sendo enterrada ao mesmo tempo. Roda aí. A minha querida avó Irma tinha morrido exatamente no dia 9 de março, exatamente no Dia Internacional das Mulheres. E de fato ela foi uma grande mulher. Morreu aos 91 anos por complicações de saúde, onde ela tinha, vamos dizer, uma cabeça muito ativa, não tinha nenhum problema de demência, apenas questão de saúde. Ela já sofria há muitos anos o problema de artrose, eu acabei herdando dela, né? Problema dos ossos, mas sempre ativa, sempre para frente, sempre ajudando, sempre sendo uma grande conselheira na minha vida, dando os exemplos e de vez em quando, quem me conhece, né, pessoalmente, sabe do meu dia a dia, sabe o quanto eu, de vez em quando, solto uma frase ou outra de algo, né, que ela me ensinou, de algo positivo, para eu me tornar um ser melhor. Mas a vida tinha que seguir, e nisso aí, Joelma e os 3 gatos, Kitty, Cat, Chico, aguardando embarque. Um voo longo, 3 voos longos. Um voo que saía de Curitiba para São Paulo, aí de São Paulo para Miami e de Miami para Pensacola. Foi uma via crucis para os meus gatos ter que ficar trocando de avião em avião durante 18 horas de viagem. Porque o tempo de espera que levou tanto de São Paulo para Miami e como de Miami para Pensacola não foi rápido. Então, os gatos tinham que esperar no compartimento, sofrendo e sem saber o que está acontecendo, coitados, na vida dele. Onde a maratona já começou quando saiu de Paranaguá, né? Saiu dali de Paranaguá, já foi a maratona de Paranaguá para Curitiba de carro. Os carros nunca andaram de carro, os bichinhos. Mas chegou, ainda coloquei no carro e mais 1 hora e 15 minutos para chegar em casa, que é o tempo que leva do aeroporto de Pensacola para chegar na minha cidade de Gulf Shores, justamente naquele apartamento que vocês já viram, que ele foi todo mobiliado, preparado para o começo de março de 2015. E desta vez, eu, empregado pela famosa Brad Robson e trabalhando como segurança, e dessa vez estava ganhando $12 a hora trabalhada, onde por mês o meu paycheck saía livre em torno dos seus 1.500, 1.550, dependia de quanto o governo federal, estadual e municipal descontava do meu salário quinzenalmente. Então, por mês era isso, era o que eu recebia. Comecei a trabalhar na Brad Robson em um prédio bem pequenininho, sabe? Eu acho que foi o primeiro prédio que a Brad Robson construiu em 1979, chamado Halloween's.
era a ideia deles, né? De que justamente era um dos primeiros prédios que eles estavam oferecendo beira-mar. E eu lembro que eu já tinha trabalhado nesse prédio em outras épocas como um zelador de prédio, trabalhando noturnamente. E Joelma, no dia seguinte, já foi contratada pela empresa de limpeza da minha irmã, que estava já começando o movimento, onde ela fazia exatamente o trabalho que hoje eu faço, prestando serviços de limpeza em casas e condomínios. E Joelma, que nunca na vida dela tinha trabalhado como housekeeper, estava tendo esse novo desafio na vida inteira, né? Dos 16 até exatamente aos seus 32 anos de idade. Ela nunca tinha feito isso, só foi trabalhar em sistemas, trabalhos administrativos. E começamos a vida. Lembre-se que Joelma só conseguiu trazer para cá $800 para complementar, e eu praticamente quase, entre aspas, né, zerado, porque tinha trazido o meu dinheiro, como eu disse a vocês, em dezembro, né, mas pagando as despesas já adiantado de dezembro, janeiro, fevereiro e o começo de março. Enfim, deu para encaixar a coisa certinha. Mas tínhamos um pequeno problema, porque só tínhamos um carro. Mas, em princípio, não era tanto problema. Por quê? Porque Joelma trabalhava de dia e eu trabalhava pela noite. Então, como eu trabalhava pegava das 11 às 7 da manhã, quando eu chegava em casa de manhã, ela já estava tomando café, preparada para serviço, eu ia dormir, ela usava o carro, e quando ela voltava, eu estava me acordando, me preparando para de noite pegar o trabalho da Bradley Robson. Isso só foi, na verdade, um carro pelos dois durante um mês. E a primeira surpresa que aconteceu com Joelma foi o primeiro paycheck que ela recebeu. Ela não recebia, feito eu, por quinzena. Ela recebia por semana. Era assim que minha irmã pagava. Mas eu via que o paycheck dela, que ela recebia como housekeeper, ela só era apenas uma housekeeper, ela não era inspetora ainda, nem sequer sonhava um dia ser gerente geral da empresa de limpeza da minha irmã. O salário dela era 3 vezes o valor do que eu ganhava na Bradley Robson. A minha irmã paga um sistema parecido com o meu, que é paga por serviços, não paga por hora. Mas, somando o dinheiro quando eu vinha, quando dava o primeiro mês, o contra-cheque da minha mulher era 3 vezes maior do que o meu. Enquanto eu tirava em torno de vamos supor, $1.500, Joelma estava ganhando por ali em torno de quase $4.000 de salário. No primeiro mês, entende? E eu fiquei espantado. Pô, esse negócio de limpeza é bom, hein? E o que aconteceu? Quando entrou no mês de abril, no meu aniversário, que estávamos ali, e eu estava completando exatamente ali meus 40 anos, no dia do meu aniversário eu levei Joelma para fazer uma surpresa para ela, não para mim, mas para ela. Eu queria dar uma entrada num carrinho dela. E como eu ainda não conhecia nada de concessionárias, as mutretas, a imagem que eu tinha era o que foi da primeira temporada que eu morei aqui, que eu comprava carros usados, velhos, financiados, através de um sistema aqui muito famoso chamado Buy Here, Pay Here, certo? Então, compre aqui, pague aqui. É normalmente para pessoas que não têm crédito na praça aqui nos Estados Unidos ou não têm documento, não são pessoas legalizadas no país, mas precisam financiar um carro para trabalhar, porque, como já falei aqui em outros milhares de vídeos que eu tenho aqui, aparecem milhares de vídeos aqui,
no meu canal, eu já falei que aqui na nossa região, se você não tiver um carro, você já era, porque sabe que sistema de transporte público aqui não existe. E eu tinha aquela lembrança que a gente comprava as coisas mais em Pensacola, porque era supostamente mais barato, porque o imposto lá é de 7,5% e no Alabama é 10%. A gente comprava o carro e eu lembro que eu comprava justamente numa região que quem dominava esse tipo de comércio era um pessoal do Afeganistão que tinha ali da região, eram uns muçulmanos e eles vendiam carro assim. Você escolhia, dava uma volta e fechava o negócio com eles. Foi numa dessa que eu me lasquei. Presta bem atenção o que eu vou mostrar a vocês, como é que funciona a máfia dos carros que você compra quando não é comprado em uma agência confiável ou de uma concessionária. Eu tinha encontrado com Joelma um carro que eu achava lindo, encantador na região e no Brasil era caro. Já que eu tinha um Chrysler, eu me apaixonei em princípio pela Chrysler, eu disse a ela que a gente poderia procurar um Chrysler porque primeiro é um carro nacional. A única coisa que eu sabia é que um carro nacional aqui era mais em conta se quebrasse, se tivesse problema de manutenção, coisa parecida. E eu fiquei encantado quando eu encontrei o famoso Chrysler PT. Esse carro tem no Brasil, né? Um carro assim, um modelo meio arrojado, né? Bonito. Esse que vocês estão vendo aí. 4 portas, eu vi aqui tinha espaço, dei uma volta, né? Mas não tinha ainda nenhuma malandragem ou experiência, né? De se o carro prestava ou não, mas confiei num vendedor e ele me ofereceu esse carro. Na época, eu não lembro o ano que ele era, mas ele me cobrou $4.000. Era um carro, vamos dizer assim, de uns 8 anos, mais velhos, depois do tempo que não era mais novo, né, zerado. E que eu poderia pagar a prestação se eu quisesse apenas $200 por mês. Portanto, que eu pagasse aproximadamente, vamos dizer, $600 de entrada. E foi o que nós fizemos. Demos $600 de entrada e a cada 2 semanas eu tinha que me apresentar lá pessoalmente para realizar o pagamento em cash. Ele não aceitava cartão de crédito, cartão de débito ou cheque, não. Dinheiro vivo, tem que chegar lá e dar. E ficou lá, né, a quantidade de prestações que tinha que pagar durante uns 4 anos, porque ele, que não é besta, foi colocando os juros por aí. Saímos com o carro, já foi dirigindo, eu fui na frente, muito feliz da vida, porque eu vi Joelma agora tendo a liberdade dela de poder andar. E logo quando a gente chegou em casa, ela estava sentindo que o carro estava esquentando muito. Eu disse, será? Quando eu cheguei, abri o capuz, eu vi que o carro já estava quase fervendo, porque quase não tinha água no radiador. Então, primeira dica, quando você vai comprar um carro nesse estilo de loja, que vende em todos os Estados Unidos para esse tipo de gente, você tem que, a primeira dica é ver se tem água no radiador. Segundo, saia para trocar o óleo de motor do carro, porque não confio que está lá. Terceiro, se é um carro antigo, vá ver se a correia dentada do carro está ok. Quarto, veja a quilometragem dele, se ele está acima de 100 mil milhas ou menos de 100 mil milhas. Se ele for acima de 100 mil milhas, o carro ele é muito desvalorizado para desfazer e não compensa pagar por esse preço. Você paga bem menos do que isso. E quinto, dê uma volta de 360 graus para um lado, como para o outro, para frente, como para trás, para sentir se o carro não tem nenhum problema de juntas homocinéticas.
Eu não sabia de nada disso. Então, quando eu cheguei lá, só achei que precisava colocar água no radiador e ia resolver o problema. Mas mesmo assim, conversei com meu irmão e ele disse, vai no Walmart, tá? Vai lá, faz as trocas de óleo e tal, a manutenção para esse carro ficar legal. Fomos no Walmart, que antigamente a gente ia pro Walmart, não conhecia, e nas outras trocas de óleo da cidade, porque era mais barato, mas o tempo de espera em torno de 2, 3 horas para fazer uma troca de óleo e fazer uma checagem dos pneus, coisa parecida. Pagamos ali em torno de uns $300 em tudo que foi necessário. Trocou o óleo, checou bateria, trocou o filtro de óleo, deixou o carro todo que fez, o rodízio dos pneus, tudo certinho. Com isso, eu senti que o carro estava finalmente confiável, né? Seguro para a Joelma poder trabalhar. E Joelma foi trabalhar. No dia seguinte, Joelma continuou reclamando, dizendo que o carro estava aquecendo. E eu, sem saber o que era, eu abri de novo o capuz, fui ver, não era vazamento de água, nada, mas alguma coisa estava acontecendo e eu não sabia o que era. E ao mesmo tempo, simultaneamente, como estava começando a esquentar aqui a região, o ar-condicionado do carro também não estava dando tipo esfriamento, gelando como era para ser. Chamei o meu irmão de novo, que ele já conhecia essas malandragens, disse, isso aí deve ser falta no gás do ar-condicionado, isso vem no Walmart, tem um gás que a gente compra, que é um spray que a gente mesmo pode instalar, já vem com um kit de mangueirinha, você conecta e mesmo você bota o gás e paz, traz que eu boto. Aí o irmão foi, fez, colocou. Já ligou o carro, o ar-condicionado do carro gelava, que era uma beleza. E continuou andando por mais uns 2 dias, mas nesses mais 2 dias, esse menos de uma semana, o carro estava voltando a esquentar de novo. E o ar-condicionado também, que era bom, não tinha jeito. Aí eu já preocupado, né? Porque, o carro não tinha nenhuma semana de comprado. Já tinha gasto troca de óleo, troca de sei de quê, troca de sei de quê, comprou peça para o ar-condicionado, comprou não sei o quê, para quem ia pagar uma prestação na semana que vem a outra, de $200 e depois mais $200, estava dando um prejuízo. Então, eu levei esse carro para um mecânico de uma família tradicional, e aí o cara deu uma olhada no carro assim, examinou, não comprou nada para ver. Aí perguntou, você comprou esse carro onde? Aí eu disse, eu comprei esse carro em Pensacola. Ele perguntou, você comprou no Buy Here, Pay Here? Aí eu disse, sim, eu comprei. Aí eu disse, tu pagasse quanto? Aí eu disse, olha, eu paguei $600 de entrada, fico pagando 200 por a cada quinzena. Enfim, o carro, sabe quanto é o carro? O carro só 4 mil. 4 mil isso aí? Aí eu disse, cara, esse carro não vale nem sequer $1.500. E vou te dizer uma coisa. Você precisa trocar a bomba d'água desse carro, tá? E outras componentes que eu encontrei aqui. E para você fazer todo esse serviço, se brincar, o carro vai sair mais caro o conserto do que a prestação que você paga, que é no máximo $4 mil. Quer dizer, você vai gastar em torno dos $5 mil por aí, onde esse carro não vale nem 1.500. Se eu fosse você, devolveria esse carro lá, para você não ficar no prejuízo. Nossa, aí eu fiquei, mas e agora? E como é que se devolve um carro aqui nos Estados Unidos, né? Como é que eu vou convencer o cara que eu não preciso mais, né, esse carro? Foi complicado. Conversei com a minha irmã, o que é que eu poderia ser feito, ela já macaca velha aqui nos Estados Unidos, assim, tu vai chegar lá, tu vai dizer que você tá precisando ir embora pro Brasil, que surgiu uma emergência lá, cria uma situação que está acontecendo no Brasil e você precisa voltar e deixa o carro lá e vai embora, entendeu? E deixa para lá. E ele não vai poder fazer nada, entendeu? Já que você pagou, né, deu a entrada já e já ia pagar uma segunda prestação e é o que tem que ser feito. Dito e feito. Cheguei lá, levei até um anúncio de jornal em inglês que por coincidência estava mostrando a crise financeira do país que estava, né? Quebra-quebra que estava no Brasil, e que eu precisava voltar
porque eu tinha comércio lá no Brasil e se eu não voltasse eu ia perder meu negócio. E que infelizmente era uma viagem já marcada e que eu ia embora amanhã. O cara disse, não, eu posso guardar o seu carro aqui, quando você voltar de viagem você pega o carro de novo, eu nem vou cobrar de você as prestações até você voltar de novo. O cara fez de tudo para enrolar. Eu disse, não, não vai dar porque eu tô indo pro Brasil somente com a passagem de ida, eu não sei nem quando eu vou voltar. Enfim, o muçulmano lá aceitou, não descontou de nada, ficou meio desconfiado, mas é o que tinha que acontecer. Saí direto lá da loja do cara e fiquei preocupado. Eu disse, e aí? Joelma vai ficar sem carro? E fiquei triste, né? Porque o carro não durou nem sequer uma semana na minha mão. E eu precisava ter que ter um outro carro. Até quando a minha irmã disse assim, só, quando você quer comprar um carro aqui nos Estados Unidos e você já tem um crédito, feito você tem, tá bem no crédito agora, você é legalizado, tem green card, tem tudo, a melhor coisa que você tem que fazer é comprar um carro em uma concessionária, porque aí você vai fazer o seu crédito. E eu tenho uma concessionária lá em Pensacola, que é da Ford, de um colega meu, onde eu sempre compro meus carros por lá. Eu vou dizer que você está indo lá e você dá uma olhadinha. E aí você leva o seu primeiro paycheck, né, do que tem da Brad Robson, mas também os paychecks que eu já dei para Joelma durante um mês de trabalho, e leva um dinheirinho, 400, 500 dólares de entrada para ver um carro que tem lá. Nessa história nós chegamos lá, fomos procurar um carro popular, né? Um carro pequeno, porque ia ser para Joelma, para olhar, a gente ficou andando. E quando o Joelma viu, disse assim, amor, como é o nome do carro que você disse que você um dia sonharia em ter um? Aí eu falei para ela, eu sonho um dia, eu vou querer ter um Mustang, né? Por que não, né? Não poder ter um. Ela, tem um aqui, ó. Tem um aqui que é do ano 2010, o cara tá vendendo por 14 mil dólares. E parece que financia também. Quando eu vi esse Mustang, nossa, fiquei encantado. Olhei assim e disse, meu Deus, será que eu posso ter um Mustang? Nossa, como é que é, né? Aí chamei o vendedor, ele olhou pra mim e disse, olha esse Mustang aí que tá à venda, faz quanto tempo tá parado aí? Esse carro tá parado aí já faz uns 3 meses direitinho, mas é muito bom. Ele é um V6 e tal. Você quer andar? Eu disse, quero, por favor. Nossa, sentei no carro. Meu irmão, quando eu sentei no carro, dei aquela andada, cara, eu disse, eu vou passar o meu carro, que era de mamãe, que eu pagava a prestação, mando pra Joelma e eu vou assumir esse carro como os Mustang. Aí eu disse, olha, eu gostei do Mustang, como é que a gente pode fazer rolo aí? Aí o cara disse, bom, vamos pra cá fazer ver se teu crédito, né, a prova, né? O banco aprova teu crédito pra ver se tudo certinho e custa 14 mil dólares. Você tem algum dinheiro para a entrada? Aí eu disse, tenho 600 dólares que eu tenho para dar entrada. Aí eu disse, tá bom, como eu conheço tua irmã, então vamos ver o que é que dá. Eu sei que fez toda uma aprovação, demorou em torno de umas 2 horas, essas investigações e tudo. Enfim, o cara disse, está aprovado, está aqui, você me dá aqui 600 dólares e por mês você fica pagando aí em torno de uns 330 dólares por mês. Que tal? Tá bom assim? Por 5 anos? Cara, eu fiquei tão encantado. Ele disse, mas claro, quer dizer que eu não preciso pagar quinzenal. Eu disse, não, você vai pagar mensal. Porque no outro eu pagava 200 por quinzena, era 400 conto. Esse eu ia pagar 330, entendeu? Por mês, fixas. E tem mais, o cara ainda me deu 3 anos de garantia completa de para-choque para para-choque, como o povo chama, entendeu? É o bump to bump, com tudo que tinha direito. Me dava garantia de motor, garantia de câmbio, qualquer problema, né? Troca de óleo durante um ano e tal. O cara saiu de lá, foi louco, realizado. E eu disse, pô, mal cheguei na América, tô aqui, trouxe Joelma, já tô indo de Mustang. Pois eu era o único segurança que chegava lá na Brad Robson de Mustang. Exatamente esse daí, lindão, que você tá vendo. Foi um carro
E tanto. E o fato de ser V6 era muito mais econômico do que esse que eu tenho aí, que é um V8, que é gasolina acelera, o bicho vai-se embora. E esse aí durava e rendia. Enfim, problema resolvido. Joelma de carro, eu de carro e começamos a seguir a nossa vida. Agora, nós tínhamos que resolver um problema que veio com ela junto. Nós tínhamos que casar de novo. Lembra do meu caso, da minha outra minissérie, como foi que eu venci no Brasil, que para eu entrar aqui nos Estados Unidos eu tive que me divorciar de Joelma? Pois é, eu tinha que casar de novo para poder dar entrada no processo de green card de Joelma. E olhem, cometi um erro por falta de atenção, que isso no futuro próximo gerou problema seríssimo na minha vida e de Joelma também. Ficou curioso por isso? Então, até o próximo vídeo. Aquele abraço.